Por que a estabilidade virou sinônimo de fracasso? Hoje, se você diz em uma mesa de bar ou em uma rede social que está satisfeito com o seu emprego estável, que gosta da sua rotina previsível e que deseja apenas ter uma vida pacata, o sistema faz você se sentir um completo fracassado. Nós fomos silenciosamente colonizados pela ideia de que cada segundo do dia precisa ser produtivo, monetizado, organizado ou virar show nos stories. Se você não está crescendo, os gurus dizem que você está morrendo. Se você não está faturando enquanto dorme, você está ficando para trás. Mas a verdade por trás disso é libertadora. Essa pressa crônica não é sua. Essa ansiedade de que você está sempre perdendo alguma coisa não nasceu com você. Isso foi cirurgicamente enfiado na sua cabeça. O que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de ambição ou uma falta de força de vontade. É o colapso planejado, estruturado e altamente lucrativo da atenção humana. Você já reparou como se tornou impossível assistir um filme de 2 horas sem pegar o celular pelo menos 4 vezes? Você já notou como ler um livro por 30 minutos seguidos virou um desafio hercúleo que exige um esforço mental brutal? Até mesmo consumir um vídeo comum parece exigir paciência demais, o que faz as pessoas acelerarem a reprodução para 2 vezes a velocidade normal. Enquanto você tenta desesperadamente vencer na vida, pagar os seus boletos e alcançar metas intangíveis, plataformas multimilionárias do Vale do Silício travam uma guerra silenciosa nos bastidores. E o território que elas querem conquistar a qualquer custo não é o seu dinheiro diretamente, é o silêncio da sua mente, é o seu tempo de tela. Como exatamente o excesso de microestímulos, algoritmos preditivos e rolagens infinitas destruiu a nossa capacidade biológica de foco? Como nós fomos transformados em viciados digitais sem perceber? E por que, em um mundo completamente fragmentado, o minimalismo mental virou a maior e a mais perigosa ferramenta de rebeldia do século XXI? Para compreender a profundidade do buraco que nós nos metemos, precisamos resgatar um conceito fundamental cunhado pelo economista Herbert Simon na década de 1970. Simon percebeu muito antes da internet existir uma regra matemática simples. Em um mundo onde a informação se torna abundante, ela consome a atenção de quem a recebe. Portanto, a riqueza da informação provoca necessariamente a pobreza de atenção. Anos depois, as empresas de tecnologia perceberam que o modelo de negócio mais lucrativo da história não era vender softwares, era vender os olhos dos usuários para os anunciantes. E para manter os seus olhos colados no vidro brilhante do celular, os designers das redes sociais não poderiam ser inocentes. Se o produto é de graça, o produto real é você. Os criadores das redes sociais não criaram apenas plataformas de entretenimento, eles construíram laboratórios de engenharia comportamental. Eles contrataram os maiores neurocientistas, psicólogos e especialistas em persuasão com um único objetivo: replicar no seu celular o exato mecanismo psicológico que faz as máquinas caça-níqueis de Las Vegas serem os dispositivos mais viciantes do planeta. E esse mecanismo atende o nome técnico de recompensa variável intermitente. Pense no caça-níqueis. Se você puxar a alavanca e ganhar todas as vezes, o jogo perde a graça. Agora, se você puxar a alavanca 10 vezes e não ganhar nada, você desiste. O segredo do vício está na imprevisibilidade. Você puxa a alavanca sabendo que pode ganhar na próxima tentativa. Pode ser agora, pode ser depois, ou pode não ser nada. Quando você abre o aplicativo e arrasta o dedo para cima para atualizar o feed, você está executando o mesmo movimento mecânico de puxar a alavanca de um caça-níqueis. O seu cérebro não tem a menor ideia do que vai aparecer na tela. Pode ser um vídeo chato, uma notícia trágica, um meme ruim, ou o vídeo mais genial da sua semana. E essa incerteza absoluta provoca um disparo violento de dopamina no seu cérebro. A dopamina, ao contrário do que pensam, não é a química do prazer, é a química da antecipação do prazer. É a química que busca o desejo da caça. Ela não diz, ótimo, recebemos isso aqui. Ela diz, olha que incrível, o que será que vem logo em seguida? E é por isso que você passa 2 horas arrastando seu dedo para cima na cama, mesmo cansado, com sono e sabendo que precisa acordar cedo. Você não está se divertindo, você está trancado em um cassino neuroquímico invisível,
esperando o próximo prêmio. E esse consumo constante de dopamina barata cobra um preço biológico devastador. A neurociência moderna já cansou de derrubar um dos maiores mitos da era digital: a ideia de que o ser humano é capaz de ser multitarefa. O cérebro humano é anatomicamente incapaz de processar dois pensamentos complexos e consistentes ao mesmo tempo. Você não consegue escrever um e-mail importante e ouvir um podcast analítico prestando atenção real em ambos. O que o cérebro faz, na verdade, é alterar o foco de uma forma absurdamente rápida entre uma tarefa e outra. E esse processo tem um custo cognitivo altíssimo chamado resíduo de atenção. Quando você está concentrado, escrevendo um relatório ou estudando para uma prova e o celular acende ao lado com uma notificação, você desvia o olhar por apenas 2 segundos. Você olha, vê que não é urgente e volta para o seu trabalho. Parece inofensivo, certo? Mas as pesquisas da Universidade da Califórnia revelaram um dado assustador. Quando você interrompe uma tarefa de foco profundo para checar uma distração rápida, o seu cérebro leva em média 23 minutos e 15 segundos para recuperar o mesmo nível de concentração de antes. E isso acontece porque parte da sua energia mental continua presa àquela notificação. O resíduo de atenção fica flutuando na sua mente. Agora faça uma matemática básica da sua rotina. Se você trabalha no computador, mas checa o WhatsApp a cada 10 ou 15 minutos, dá uma olhadinha nas notícias e confere os e-mails que entram na caixa, você passa o dia inteiro em estado de perpétua fragmentação mental. Você nunca entra no estado de fluxo. Aquele momento de foco tão profundo onde o tempo voa e a produtividade atinge o seu ápice. A consequência de operar assim é a atrofia da nossa capacidade de reflexão. O excesso de informação rápida gera uma profunda pobreza de espírito. Estamos nos tornando uma sociedade de indivíduos que possui 1 milímetro de profundidade sobre um oceano de assuntos. Nós sabemos dos memes do momento, as polêmicas da semana, os escândalos do dia, mas somos absolutamente incapazes de sentar e ler um livro denso, de compreender a raiz da história de um problema social, ou de manter uma conversa longa sem interrupções. Nós nos tornamos viciados em superficialidade, e quando a sociedade perde a capacidade de se aprofundar, o pensamento original simplesmente desaparece, dando lugar a um comportamento de manada, altamente manipulável pelos algoritmos. Faça uma viagem mental rápida e tente lembrar quando foi a última vez na sua vida que você ficou genuinamente sozinho com seus próprios pensamentos. E quando eu digo sozinho, eu quero dizer sem nenhuma prótese tecnológica, sem colocar música no fone enquanto caminha, sem deixar um podcast tocando enquanto lava a louça, sem puxar o celular do bolso nos 30 segundos enquanto espera o elevador, sem assistir um vídeo enquanto almoça. A verdade nua e crua é que a nossa geração desaprendeu completamente a tolerar o tédio. E o menor vislumbre de vazio, o menor segundo de quietude, é interpretado como uma emergência que precisa ser preenchida por uma tela brilhante. Se o semáforo fecha, a mão do motorista vai direto para o celular. E se a fila demora 2 minutos, as pessoas desbloqueiam as telas. O que nós não percebemos é que, ao assassinar o tédio, nós estamos assassinando a nossa própria identidade. E na neurociência, o tédio não é um defeito, ela é uma necessidade biológica. É no vazio do tédio, quando o cérebro não recebe estímulo externo, que uma rede neural específica é ativada. A rede de modo padrão. É essa rede que entra em ação para consolidar memórias, para processar traumas emocionais, para organizar ideias e fazer conexões criativas. Quando você elimina todos os momentos de vazio, você impede o cérebro de fazer a manutenção básica de sua saúde mental. Você se torna uma máquina que apenas reage aos estímulos do mundo em vez de agir por conta própria. No século XVII, o filósofo Blaise Pascal escreveu: "Todos os problemas da humanidade estancam da incapacidade do homem de sentar calmamente em uma sala sozinho." Se no século XVII, quando as únicas distrações eram os livros e carruagens, Pascal já dizia isso, imagina hoje. Nós imundamos a nossa mente com o barulho dos outros porque temos medo do que vamos escutar se ficarmos sozinhos. Temos medo de apagar as telas e perceber o tamanho da nossa solidão.
Temos medo de olhar para dentro e notar que a hiperatividade, cheia de projetos, metas e correrias que nos venderam como sucesso, é no fundo uma fuga desesperada de nós mesmos. Nós corremos tanto para não termos tempo de notar o vazio que estamos cavando. E é exatamente nesse cenário de exaustão psicológica que o conceito de minimalismo mental deixa de ser apenas uma tentativa de estilo de vida e passa a ser uma tática urgente de sobrevivência. Quando as pessoas ouvem a palavra minimalismo, a maioria imagina uma sala com paredes brancas, uma mesa sem nenhum objeto ou um guarda-roupa com 3 camisas pretas. Mas o minimalismo estético é superficial. O minimalismo real é aquele que transforma a vida, acontece de dentro para fora. É o minimalismo da mente. Ser um minimalista mental significa entender que a sua atenção e a sua energia psicológica são os bens mais sagrados que você possui. Significa entender que tudo que entra pelos olhos consome um pedaço da sua alma e molda a forma como você enxerga a realidade. Se o mundo lá fora está travando uma guerra para roubar sua atenção, a sua única defesa é fazer uma curadoria agressiva e implacável de tudo o que tem permissão para entrar na sua cabeça. O minimalismo mental não exige que você jogue seu smartphone no lixo ou delete as suas contas. Ele exige que você mude as regras e assuma o controle dos seus dispositivos, em vez de ser controlado por eles. Uma postura de minimalismo que começa com passos práticos que quebram o fluxo de automação do seu dia. Significa aplicar a regra do silenciamento por padrão. Entrar nas configurações e desativar manualmente 95% das notificações. Aplicativos de entrega, redes sociais, portais de notícia não têm o direito para vibrar no seu bolso para dizer que há um cupom ou que alguém postou uma foto. O celular deve ser uma ferramenta que você pega quando decide usar, e não um mestre que chicoteia a sua atenção toda vez que decide apitar. Significa também proteger de forma sagrada as primeiras horas da manhã. O hábito destrutivo de esticar o braço, desligar o alarme e passar os primeiros minutos rolando o feed é o equivalente a deixar que centenas de estranhos entrem no seu quarto logo cedo para gritar opiniões na sua cara. Você começa o dia em estado de alerta, com o cortisol alto e com a mente já fragmentada. Proteger a sua manhã, permitindo que a mente desperte no ritmo biológico natural, é o primeiro passo para resgatar a sua soberania mental. E por fim, o minimalismo mental exige a prática do detox do ruído intencional. É reservar blocos do tempo para simplesmente não consumir nada. Caminhar olhando para a rua, observando as pessoas, cozinhar prestando atenção no cheiro e no corte dos alimentos, tomar café olhando pela janela sem estar com o celular na outra mão. Quando você limpa o lixo digital e desacelera intencionalmente o ritmo dos seus pensamentos, algo revolucionário acontece. A estabilidade, a rotina calma e a previsibilidade deixam de parecer sinais de fracasso ou estagnação. Elas passam a parecer exatamente o que são na realidade, o ápice da liberdade humana. Em uma sociedade doente, hiperestimulada e que lucra bilhões com a sua distração, o indivíduo que consegue se sentar com calma e manter o foco profundo em uma única tarefa por 3 ou 4 horas, sem desviar o olhar, se torna o equivalente a um homem com superpoderes. Ele se torna implacável. A monumental indústria da tecnologia, o mercado de anúncios e o sistema econômico atual precisam desesperadamente que você continue exatamente onde você está. Acelerado, confuso, ansioso, dependente de aprovação e consumindo conteúdos em pílulas de 15 segundos. Eles precisam disso, porque a sua mente fragmentada é uma mente fraca. E uma mente fraca é infinitamente mais fácil de ser manipulável, moldada, assustada e direcionada a consumir produtos que não precisa para impressionar pessoas de quem não gosta. O feed das redes sociais é programado para ser infinito. Você pode rolar a tela pelo resto da sua vida e as postagens nunca vão terminar. Como se o tempo fosse infinito, mas o seu tempo de existência nesse planeta é absurdamente finito. Cada minuto que você passa imerso no algoritmo do seu celular é um minuto da vida real que você sacrificou no altar do lucro de uma grande corporação. Mas agora a pergunta final fica para você, que me acompanhou até esse ponto do vídeo. Você sente que a sua capacidade de foco e de presença foi silenciosamente roubada nos últimos anos?
Você conseguiria, se tentasse hoje, passar 10 minutos trancado em uma sala em silêncio absoluto, escutando apenas os seus próprios pensamentos, sem sentir a urgência de puxar o celular do bolso? Deixe a sua opinião sincera aqui embaixo nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um debate real e profundo, longe da superficialidade das redes tradicionais. E se você gostou dessa reflexão e quer compreender os bastidores de como o cansaço externo e o esgotamento foram transformados em mercadorias lucrativas, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu fiz uma investigação completa sobre o assunto e garanto que vai expandir ainda mais a sua visão. Eu vejo você lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.